Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Gratidão a todos. Quero dar-vos o amor da mensagem, já com a intenção bíblica, com um herói que se chama Siegfried. A intenção que eu vejo é assim que se diz. É um herói que eu já ouvi falar, que se banhou no sangue de dragão e ficou invencível. E assim sendo, com muito amor, gostaria que se inscrevessem no canal, colocassem gostos, ativassem o sininho. Entrem no nosso chat e vos digo que sou terapeuta holístico. Quem quiser fazer uma terapia, me contacte pelo mail ou pelo WhatsApp privado. E assim é. Com muito amor, vamos passar as grandes revelações bíblicas com o Arcanjo Rafael. Passo a palavra, então, ao Arcanjo Rafael. Aqui vai. Meus amados guerreiros da luz, quero vos amar com o poder da intenção do herói divina Siegfried. Se diz assim, mas também se diz Siegfried. Há muitas formas divinas de se dizer o nome. Ele é nórdico. Sim, amados, a história é grande. É tão poderosa que começamos nela, porque tudo ressoa com a intenção de Moisés e disse assim. Porquê? Porque ele é o próprio, encarnado ali. O amado João é Siegfried. Eu digo assim, podem dizer o nome, Siegfried. É assim que se diz? Sim. Há muitas formas, mas assim se diz. Mas posso dizer de outra forma, amados. Não interessa o nome, interessa a intenção. Eu disse assim, meus amores, esta missão é a missão do herói, porque ele era amoroso com os templos. Ele se amava muito. Ele se amava muito. Mas foi aqui neste planeta, meus amores. Foi sim. Foi onde Moisés alcançou um poder de amor tão grande que se tornou um herói. Aqui, neste planeta. E assim sendo, o herói Siegfried é Moisés. É o amado João. A história remonta que o poder vai a que o dragão Fafnir tinha um aprendizado com ele. Fafnir, o dragão, era muito, como vós dizem, mau. Eu digo assim, porque criava ser mau. É a verdade. Destruía tudo. Era muito poderoso, com uma pele indestrutível. Indestrutível. Invencível. E ele, Siegfried, dizia que se ele era assim, então o amor de dentro seria também poderoso. E perguntava-se porque é que os dragões seriam tão assim. Não julguem, amados. Não julguem o conceito da história, pois é bíblica, sim. Meus amores, é muito antiga. É das mais antigas, pois ressoa com o poder do Antigo Testamento. E é verdade, meus amores, pois ele se tornou na santidade Siegfried ali. Na santidade se tornou um santo. É verdade, amados. Como a história aqui vós a conta ao contrário, onde Siegfried foi desamado, como por exemplo Aquiles. Eu vos digo que é falso. E a história de Aquiles também ressoa ser falsa, porque ele não desencarnou no fim. Não, meus amores. Ele tinha sim um ponto fraco. E o ponto fraco, no fundo, era o seu calcanhar. E neste caso, Siegfried tinha um ponto fraco também,
É verdade. E qual é o ponto fraco? O ponto fraco é o poder da história, que tudo tem uma folha de uma árvore e esta é grande, ressoa com o poder da árvore. A história é que Siegfried disse que tinha que fazer a missão de entregar o dragão ao céu, porque ele não aprendia a lição a não tirar vidas sem compaixão alguma, como vós dizem, pudor total. Não tinha amor algum, não tinha. Este dragão tinha a história que era invencível, mas era inteligente assim? Eu vos digo que sim. Mas na verdade, Siegfried disse: tenho de o entregar ao céu. Mas como faço eu isto? Não julguem, amados. Não julguem a história. Foi assim. Temos mais histórias bíblicas como São Jorge, com a intenção também de um amor de réptil. E disse assim: meus amores, vamos continuar. A história é que o dragão não parava e ele treinava muito a arte da espada e a arte de proteger, mas sentia-se vulnerável perante tanto, e digo assim, pudor que existia ali. Pudor de quem? Dos irmãos. Ele sentia que não havia compaixão alguma por nada e por isso ele se afastava do povoado para viver no campo com a família. Mas na verdade tudo ressoa com o poder da família. O que aconteceu? O dragão fez uma investida com divindades de homens e disse assim, armados, porque ele comandava a intenção de um exército contra o povoado. Muitas vezes tinha um exército de 1202 homens, sem mulheres, e disse assim. Sendo assim, controlava o povoado, controlava o rei e tudo o que havia naquele reinado nórdico, meus amores. A verdade é esta, mas na verdade há mais. Siegfried, e disse assim agora, é a vedeta do herói que disse: tenho que dar um fim a isto. Mas ele amava-se muito em templos, em casa, meditava muito, vibrava muito alto sempre em prol do todo. E disse assim, então decidiu ir, digamos, estudar, para estar preparado para quando fosse momentos de estar mais em prol do todo, da prosperidade, da abundância. Se afastou. Teve 2 anos fora. Quando chegou, meus amores, a família tinha sido desamada pelos homens e soube através de intenções de amigos. O pai, a mãe, o irmão e a irmã foram desamados e depois o dragão queimou a casa toda com o poder da chama, porque na verdade haviam aprendizado ao contrário. É verdade, eu digo sim, porque a família de Siegfried disse assim agora, meus amores, há muitos amores de nomes, não se amava como Siegfried. Não meditavam, meus amores. Siegfried dizia, têm que fazê-lo, é o truque do mestre. Não irão ter que colher nada, mas a família ressoava ser uma coisa que vós também sabem, e é a preguiça, isso mesmo, meus amores. E quando aconteceu o evento, Siegfried chorou muito e disse que a preparação não bastava. Não bastava. Então disse, com tanto amor que tenho,
ainda tenho que amar-me, aceitar este. Eu aceito. Eu aceito que sou o Criador, porque já sei que sou o Criador desta intenção, desta história. E me desamo assim, mas me amo agora. Mas o dragão tem que ter a lição daquilo que no fundo ele criou. Porque eu sei o que tem que fazer. Por isso ele tem que aprender a lição que eu sou uma divindade que o ama. E disse assim mesmo. E disse assim mesmo. Ele se amava muito. E o plano foi, já que ele é indestrutível, tenho de o estudar. E fez uma história que foi infiltrar-se nas tropas e disse assim, nas tropas do dragão. Como guerreiro, mostrou a sua valia e entrou facilmente. Depois, ele soube onde vivia o dragão e foi ter com ele para o amar, para lhe dizer que ele o iria servir. Mas era para ver onde ele vivia. Ele vivia numa gruta muito arranjada, cheia de ouro, cheia de tudo o que vós possam imaginar, e também escravos, crianças, animais. Não julguem, amados. Não julguem. Usem a espada, com o corta. Agora, meus amores, usem a espada. E assim foi. A história continua porque ele descobriu um lago. E nesse lago, dentro da caverna, o dragão se banhava. Banhava-se? Sim. E ele quis ver como era o dragão, como por baixo. Porquê? Porque tinha ouvido dizer que por baixo ele era vulnerável. Então, sendo assim, fez esse amor e foi esconder-se debaixo da intenção da água, com a cabeça de fora, em um lago, numa caverna, na caverna do dragão, até ele ir tomar banho. E foi assim. Teve lá 5 horas. Não tinha frio, não, meus amores. Ele estava preparado. 5 horas. E o dragão foi. Sozinho, sim. E assim foi. E quando o dragão se meteu dentro d'água, se lavou. Quando se levantou, ele olhou para baixo e viu que ele talvez fosse vulnerável ali. E disse, sendo assim, como posso eu saber se ele é vulnerável? Então tenho que fazer algo, que é ver. E fez algo que foi tocar-lhe com uma simplicidade tão poderosa que o dragão nem sentiu. Ele disse assim, e viu que a pele era macia e muito suave. E quando o dragão sentiu na frente depois algo por baixo, ele se enfiou na água e o dragão não viu. Sendo assim, ele disse, já que é assim, talvez o seu sangue me dê o poder que eu preciso. E assim foi. Ele disse que o momento era a entrega do dragão à luz. E foi assim. Amém? Usar a espada, não julguem. Amém usar a espada. Do arcanjo Miguel com o corta. Com o corta. Meus amores. E assim é. Então assim foi. Ele pegou na espada e fez o amor de que a intenção fosse essa por baixo. E, como vós dizem, queriam a intenção da espada ser assim mesmo. E depois o fez, como vós dizem, a intenção de usar a espada para esse evento. E assim foi. Ele fez esse amor. E quando o fez, ele viu mesmo a história
que ele tinha descoberto, e foi até ao fim e desamou o dragão. Eu disse, desamou o dragão. E quando terminou, se enfiou dentro do dragão com uma intenção anterior, que o sangue dele jorrou por cima dele, mas tinha uma folha da árvore que ficou atrás das costas. E aí ele se banhou dentro do dragão e ficou ali com uma intenção vulnerável e disse assim: quero amar-vos com esta história. É como a de Aquiles. Sendo assim, o poder da história vai longe. Ele se tornou invencível. Nada o podia magoar. Com uma fortaleza que vai além da vossa compreensão. Eu disse assim, mas na intenção da frente, uma flecha também caiu precisamente na intenção da folha. Ele sabia que tinha a folha? Sim, meus amores, mas ele aceitou, porque disse que nada podia atingir-lhe aquele ponto. E foi precisamente nesse ponto que ele sofreu com uma flecha em uma intenção de combate contra divindades e disse combate, sim, que tinha o poder da vingança sobre o dragão. Queriam o controle, outra vez, pois mais homens se juntaram à história contra ele, contra Siegfried, onde, com o poder da história de o dragão desaparecer, a vingança se tornou o poder de desamar o herói Siegfried e chegaram a ser 20.302 homens. Por isso, amados, foi muito poder. Eram só homens, sim, mas desamavam tudo. Tudo ali vibrava depois uma energia da primeira dimensão. Eu disse da primeira dimensão, sim, com um poder total sobre famílias, sobre crianças, sobre animais, sobre cultura, sobre agricultura, sobre lares, sobre tudo o que vós possam imaginar. E disse assim para me amarem e compreender. Então ele iniciou uma jornada sozinho. Mas quando foi o quinto evento, ele sofreu a intenção da flecha e caiu mesmo no chão e disse assim: eu aceito que sou criador desta flecha, eu amo esta flecha, ela me tornou vulnerável porque eu podia ter feito a intenção de voltar para me amar com o sangue, mas também acreditei que o sangue de dragão talvez estivesse já morto de tanto tempo de eu ter passado sem ir lá, e para me refugiar também da história do dragão, pois não sei o que fizeram ao dragão. Deixaram-no ali, e digo assim com esta história. Sim, meus amores, saíram da gruta e foram-se embora. Por isso, amados, é muito importante que entendam que a aceitação foi a aceitação em amor incondicional da intenção da flecha nas costas, como Ben-Hur, e disse assim, a vedeta herói Ben-Hur aceitou incondicionalmente que era a intenção do Criador, o Criador de toda aquela história no Coliseu. Quando fez esta aceitação, se tornou um herói e depois fez algo que foi levantar-se e retirar a flecha das costas, com muito custo e com muita dor, pois a flecha estava dentro dele 4 dedos, e disse assim: quero que entendam este desamor, pois atingiu o coração dele por detrás, e isso fez com que ele tivesse a intenção de ter uma ferida interior, como ele viu no dragão. É verdade, meus amores? Então disse: eu aceito que sou o criador desta intenção,
como me desamei com o dragão, pois entendo que o devia ter amado de outra forma e não assim. Mas eu queria dar-lhe a lição que eu era amor e ele não me aceitou como irmão, me aceitou como servo e eu me aceitei como servo e assim sendo, meus amores, ele evoluiu o coração, mas não desencarnou, porque quando aconteceu este evento, a sua energia mudou sobre a aceitação, onde a cura se tornou instantânea. Eu disse assim, e ele aí se tornou invulnerável dentro também. Foi um milagre, mas foi muito poderoso, tão poderoso que ressoa no poder nórdico até agora. Meus amados, a verdade é que, no fim da história, ele se amou até se tornar o santo. Eu disse assim, mas iniciou a intenção final que era dar a lição aos desamados homens e mulheres que não paravam de intencionar o poder colateral. Qual? Esse mesmo. Qual? Eles sabiam que Siegfried amava o povo, então iam contra o povo de propósito, com a intenção de táticas, de intenções que ele não podia estar em todo o lado ao mesmo tempo. Foi algo muito poderoso, com um poder de vingança poderoso, o colateral, onde o poder do sacrifício era assim mesmo, com a intenção de sacrificar divindades para combater Siegfried. Foi algo muito grande, não julguem, amados. Cortem com a espada do Arcanjo Miguel, com o corta. Assim mesmo, meus amores. A verdade é esta. Não tenho mais aqui o amor desta história, pois a verdade é que ele depois se perdoou e perdoou tudo, mas deu o poder da volta à história. Mas eu vos digo que sofreu também. Porquê? Porque não podia, como vós dizem, estar em todo o lado ao mesmo tempo, porque ele deu algo que foi a intenção do guia da vida. Como mentor, há arte e não há vida. Logo, ele vibrava a intenção que os irmãos e irmãs ao lado tivessem que aprender a lição, para ele aprender a lição a não se desproteger do guia. Por isso, o guia é das intenções divinas mais poderosas, e eu disse assim, que vós têm na vossa jornada. O mentor também. Vós têm um mentor que é a grande revelação e que coordena todas as vidas que vós tiveram, incluindo esta, mas o guia é só de esta vida. O anjo da guarda é o anjo de todas as vidas nesta vida, junto ao eu superior. E quando o mestre diz que o guia é apenas para a arte que ele ama praticar, só então na vida não tem guia. E depois aconteceu o evento. Isto se propaga por todos os mestres que depois têm eventos sobre a família, que é que não podem estar lá porque acontece o evento fora da intenção deles estarem no espaço-tempo porque fizeram o mesmo. É o aprendizado de Siegfried. Era para ele entender que ele fez o mesmo e ele soube disso e aceitou, meus amores. Por isso ele completou a missão ali e se tornou no santo ali.
meus amores, vos deixo com o poder de Moisés ali. Gratidão tremenda. Gratidão profunda, meus amores. Gratidão por vós se amarem tanto.